Você já sentiu que alguém ao seu redor está drenando sua energia, te afastando de Deus ou criando obstáculos em sua vida sem explicação? E se eu te dissesse que certas pessoas podem estar sendo usadas pelo inimigo para te destruir, sem que você perceba? A Bíblia nos alerta sobre a atuação do adversário, que muitas vezes opera através de pessoas para minar nossa fé, roubar nossa paz e nos afastar do propósito de Deus. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. No vídeo de hoje, vou te revelar 7 sinais claros de que alguém pode estar sendo um instrumento do inimigo contra você. Fique atento, porque reconhecer esses sinais pode te livrar de armadilhas espirituais e te fortalecer na caminhada com Deus. Mas antes, já curta este vídeo e se inscreva no canal Diário Bíblico para não perder nenhum conteúdo poderoso como este, e compartilhe o vídeo nos grupos do WhatsApp. Agora, vamos direto ao assunto. Primeiro sinal: palavras que envenenam. As palavras têm um poder incrível. Elas podem edificar e curar, mas também podem destruir e corromper. Uma das maneiras mais comuns que o inimigo usa para atacar é através de pessoas que espalham fofocas, críticas destrutivas e palavras de desânimo. A Bíblia nos alerta sobre isso em Provérbios capítulo 16, versículo 28. O homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Se você percebe que alguém ao seu redor está constantemente semeando discórdia, falando mal dos outros ou tentando destruir sua reputação, fique atento. O inimigo usa essas palavras como setas venenosas, que vão minando sua confiança, sua paz e até mesmo seus relacionamentos. Muitas vezes, essas palavras vêm disfarçadas de preocupação ou conselhos sinceros, mas a intenção real é plantar dúvidas, medo e insegurança no seu coração. Reflita. Você tem alguém na sua vida que, em vez de te fortalecer, só traz negatividade? Alguém que te afasta da verdade de Deus com palavras carregadas de veneno? Se sim, cuidado. Pode ser um sinal de que essa pessoa está sendo usada para te enfraquecer espiritualmente. Segundo sinal: manipulação e engano. O inimigo raramente se apresenta de forma óbvia. Em vez disso, ele opera através da mentira, da manipulação e do engano, usando pessoas ao nosso redor para nos confundir e nos afastar do caminho certo. A Bíblia nos alerta claramente sobre essa tática em 2ª Carta aos Coríntios capítulo 11, versículo 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Isso significa que nem toda pessoa que parece bem-intencionada realmente quer o seu bem. Algumas pessoas se aproximam com palavras doces, se fazem de amigas e até usam a palavra de Deus de forma distorcida para justificar suas ações. Mas, no fundo, o objetivo delas é controlar suas decisões, enfraquecer sua fé e te afastar da verdade. Um manipulador pode fazer você acreditar que precisa dele para tomar decisões, que sem ele você está perdido. Ele te coloca em uma teia de culpa, medo e dependência, onde você se sente obrigado a seguir suas orientações, mesmo que algo dentro de você diga que está errado. Reflita. Você já se sentiu preso em um relacionamento onde suas opiniões e sua fé são constantemente questionadas ou controladas? Se sim, fique alerta. O inimigo usa a manipulação para minar sua liberdade em Cristo. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Terceiro sinal: inveja disfarçada de amizade. Muitas vezes o inimigo usa pessoas que parecem estar do nosso lado, mas que na verdade carregam inveja e não suportam ver nossa vitória. Esses indivíduos podem até sorrir para você, mas no fundo desejam o seu fracasso. A Bíblia nos alerta sobre isso em Provérbios capítulo 27, versículo 6. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Esse tipo de pessoa finge ser amiga, mas quando você compartilha suas conquistas, percebe um olhar frio, um comentário negativo ou até uma tentativa de diminuir sua vitória. Eles podem até dizer: "Ah, mas isso foi sorte."
Será que você merece mesmo isso? Não acho que vai durar muito tempo. Essas palavras não são apenas expressões de dúvida. Muitas vezes, são sinais claros de que essa pessoa está sendo usada pelo inimigo para plantar insegurança e desânimo no seu coração. A inveja pode se manifestar de diversas formas. Sutileza, pequenos comentários que te fazem sentir que sua conquista não é grande coisa. Sabotagem, pessoas que em vez de te apoiar, colocam barreiras no seu caminho. Competição, oculta, pessoas que tentam superar você a qualquer custo, sem realmente se alegrar pelo seu sucesso. Reflita. Você já percebeu alguém próximo que, em vez de celebrar com você, parece incomodado com suas bênçãos? Se sim, fique atento. O inimigo pode estar usando essa pessoa para tentar te desmotivar e fazer você desistir. Quarto sinal: distorção espiritual. Uma das táticas mais perigosas do inimigo é deturpar a palavra de Deus para confundir e afastar as pessoas da verdade. Ele usa indivíduos que, muitas vezes, se apresentam como pessoas de fé, mas interpretam as Escrituras de maneira errada, levando outros ao erro. A Bíblia já nos alertava sobre isso em 2ª Carta a Timóteo capítulo 4, versículo 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Isso significa que algumas pessoas vão torcer a verdade para que ela se encaixe nos seus próprios interesses. Elas podem dizer: Deus quer que você faça tudo o que quiser, sem consequências. Não precisa seguir esses princípios bíblicos, isso é coisa do passado. Se Deus te ama, Ele nunca vai corrigir seus erros. Mas sabemos que a palavra de Deus é imutável e verdadeira. Se alguém tenta adaptar o Evangelho para justificar pecados ou manipular você, cuidado. Isso pode ser um ataque direto do inimigo para desviar sua fé. A distorção espiritual também pode se manifestar em pessoas que tentam usar o medo e a culpa para controlar sua relação com Deus, te fazendo sentir indigno do amor e da misericórdia do Senhor. Reflita. Alguém tem tentado te afastar das Escrituras, ou torcer o que está escrito para te manipular? Se sim, não caia nessa armadilha. O verdadeiro conhecimento de Deus nos liberta, não nos aprisiona. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quinto sinal: ataques constantes à sua fé. O inimigo sabe que, quando estamos firmes na fé, somos inabaláveis. Por isso, ele usa pessoas para desacreditar, zombar e enfraquecer a sua relação com Deus. Esses ataques podem ser sutis, com comentários irônicos, ou diretos, com perseguições e insultos. A Bíblia nos alerta sobre isso em 1ª Carta de Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao redor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Essas pessoas podem dizer coisas como: você ainda acredita nessas coisas? Isso é coisa do passado. Se Deus existisse, por que você passa por dificuldades? Não precisa orar tanto, viva a sua vida do seu jeito. Mas esse tipo de influência não é acidental. O inimigo usa esses ataques para tentar te desanimar, plantar dúvidas e te afastar da presença de Deus. E pior, quando você enfrenta desafios e tenta se aproximar mais do Senhor, essas pessoas parecem intensificar as críticas. Isso não é coincidência. O adversário quer minar sua fé justamente nos momentos em que você mais precisa de Deus. Reflita. Você já sentiu que certas pessoas só aparecem para tentar enfraquecer sua fé, zombar de suas crenças ou te desmotivar espiritualmente? Se sim, não se deixe abalar. Permaneça firme, pois Deus honra aqueles que não se envergonham dele. Evangelho de Mateus capítulo 10, versículo 32. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Sexto sinal: opressão e carga emocional. Pessoas usadas pelo inimigo podem te afetar emocionalmente de formas profundas, trazendo opressão, tristeza
e um peso espiritual que parece impossível de carregar. Esses indivíduos parecem ter a capacidade de sugar sua energia e te deixar drenado, mental e emocionalmente, sem nem perceber. A Bíblia nos oferece um alívio para esse tipo de ataque em Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Quando você está ao lado de alguém que traz uma carga emocional constantemente, sem oferecer apoio ou conforto, o inimigo pode estar agindo por meio dessa pessoa para te esmagar com preocupações, frustrações e angústias. O que parece ser um simples desabafo pode rapidamente se tornar um fardo emocional, afetando sua paz e sua relação com Deus. Essas pessoas podem ter a habilidade de transformar tudo ao seu redor em uma crise constante, tornando a convivência com elas desgastante e pesando sobre sua alma. Quando você tenta buscar a paz em Deus, a presença delas parece ser uma distração constante, afastando você da tranquilidade. Reflita. Você sente que certas pessoas ao seu redor constantemente drenam sua energia, deixando você exausto e emocionalmente sobrecarregado? Se sim, é essencial que você reconheça esse sinal e busque a paz de Deus, para não permitir que o inimigo use essas pessoas para roubar sua serenidade e sua fé. Sétimo sinal: isolamento e divisão. O inimigo tem um objetivo claro: separar e isolar. Um dos sinais mais claros de que alguém está sendo usado para te destruir é quando essa pessoa começa a te afastar das pessoas que podem te ajudar a crescer espiritualmente, como amigos de fé, familiares e até líderes da igreja. Esse é um dos métodos mais sutis e perigosos do inimigo. A Bíblia nos adverte sobre isso em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Quando alguém começa a sugerir que você deve se afastar da igreja, das reuniões de oração, ou até mesmo das pessoas que te incentivam a caminhar com Deus, fique atento. O inimigo usa essas pessoas para dividir a comunidade de fé, isolando os crentes e enfraquecendo sua força espiritual. O isolamento pode vir de forma disfarçada, como uma sugestão de autossuficiência. Você não precisa de igreja, você tem sua fé. Por que se envolver com aqueles grupos? Eles não te entendem. Você não precisa compartilhar seus problemas com ninguém. Essas palavras são perigosas porque rompem o elo de união que nos fortalece como corpo de Cristo. O inimigo sabe que quando estamos isolados, somos mais vulneráveis aos ataques espirituais. Reflita. Alguém já tentou te afastar de seus amigos de fé ou da sua comunidade religiosa? Você se sente isolado e distante dos outros por influência de alguém? Se sim, este é um sinal claro de que o inimigo está tentando dividir você, enfraquecendo sua conexão com o corpo de Cristo. Esses 7 sinais são apenas algumas das maneiras pelas quais o inimigo pode tentar te destruir através de outras pessoas. No entanto, a boa notícia é que você não está sozinho. Deus é mais forte do que qualquer poder do mal, e Ele tem o poder de te livrar de todas as armadilhas do inimigo. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7, encontramos um grande conselho: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Reconhecer esses sinais é o primeiro passo para manter sua fé intacta e sua mente protegida. Agora, é essencial que você se mantenha firme na palavra de Deus, busque sabedoria no Espírito Santo e, acima de tudo, mantenha-se unido com os irmãos e irmãs em Cristo. Eles são a sua força, e juntos somos mais fortes. Agora queremos saber de você. Você já percebeu esses sinais em sua vida? Como tem enfrentado esses desafios? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe este vídeo com aqueles que precisam ouvir essa mensagem de alerta. E não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais conteúdos como este.